Divina, quero saber se você está cuidando das suas águas, das suas emoções. Pois é, eu sei que você, assim como eu, tem um coração enorme, não é à toa que você me segue, se identifica com o que eu falo, né? Porque a gente tem esses pontos em comum. E claro, Dionísio, o deus do vinho, ele escolhe justamente essas pessoas. Por que o vinho é uma bebida que nos convida a sentir, né? A cheirar, a olhar, a contemplar. Não é uma bebida qualquer que a gente pega aqui, tô aqui conversando, tô na beira de um bar tomando um vinho assim, virando sem presença, né? O vinho, ele requer todo um cuidado, uma atenção, né? Que a gente olhe para ele, pare, contemple de fato. Não é à toa, né? E esse é o convite do deus, né, grego do vinho, Dionísio, né? Que foi ali quando ele foi importado para a cultura romana, né? Eu acho que ele foi bem banalizado, né? E aí se resumiu só, né, baco, bacanal, orgias e tal, né? Quando a gente olha para a história de Dionísio, né, a gente vê que tem muita profundidade, né? E aqui eu até partilho bastante o olhar, né, do filósofo Nietzsche, que ele aborda muito esse termo, né, apolíneo dionisíaco, né, a sabedoria dionisíaca, o olhar realista e trágico sobre a vida, né? Que não é um olhar do conto de fadas, né? Mas é um olhar, o trágico, a gente fala a palavra trágico, já pensa, meu Deus, né? Repulsa, nem fala isso, Carol. Mas a vida é uma tragédia, né? Então, Dionísio também é esse deus do teatro grego, né? Da comédia, da tragédia. Então, esse olhar real sobre a vida. E quando a gente fala das nossas emoções, é justamente sobre isso, né? A gente tem, né, o vinho trazendo essa alegria, né, essa soltando a gente, né, trazendo, enaltecendo o nosso melhor, mas também tem outro lado, né? Então nós temos também nossos dias cinzentos, nossos dias de chuva, nossos dias de inverno, né? Temos os dias também que a gente precisa dar um corte, né? Deixar as folhas caírem, nossos dias de outono, né? Passar de fato a régua para subir o nosso nível, para evoluir, né? Sabe quando a gente tem nos videogames que a gente precisa passar de fase? Pois é, se a gente fica ali, né, no mesmo meio, com aquelas mesmas pessoas sem se posicionar, sem se impor, né, sem olhar à frente, né, sendo o melhor da mesa porque eu quero ser o, né, manter aqui o meu ego, né, ser o pavão, você nunca vai evoluir, né? Então a gente precisa, de fato, né, se colocar em lugares que a gente se desafie. Para isso a gente precisa dar não, né, encerrar ciclos, isso faz parte, né? Nosso verão, nossa vindima, né, colher, agradecer, se doar por inteiro, né? Colocar a mão na massa, né? Dar o nosso melhor, né? Visceralidade, né? O vinho, ele traz muito disso, né? Esse sangue, né? O sangue que tá aqui na Santa Ceia, né? O Santo Grau. Esse sangue real, esse sangue que está aqui, esse sangue que está no nosso útero, nosso cálice interno, essa visceralidade, colocar energia, colocar esse fogo, né, no que a gente está fazendo, se doar, se entregar de fato, né, em tudo que a gente faz, né, independente, né, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, ser por inteiro, né. Falta isso muitas vezes. Por que você não está sendo reconhecida ainda? Né? Eu fiquei muito tempo nessa lamentação, né? E tudo era os outros, o problema dos outros, né? E ninguém reconhece, ninguém dá valor. Quando a gente de fato coloca o nosso melhor, entrega o nosso melhor, todo mundo enxerga o valor, né? Se não estão percebendo o valor ainda, tem algum problema, você não está entregando, né? E nossa brotação, né? Nossa floração, que aí eu acho que essa daí, a nossa sociedade atual, ela já cobra bastante, a gente já tá bem ligado, né? Que é a produtividade, performar, né? Socializar, networking, colocar, fazer, né? E acontecer. Isso daí, crescer, né? Crescer, ramos crescendo. Isso daí a gente, eu acho que a maioria de nós já cultiva isso, né?
estamos vivendo essa cultura, inclusive. Mas entender que somos cíclicas, entender que somos natureza, né? O psicanalista humanista Erich Fromm, ele diz, né, que a gente adoeceu, por quê? Porque a gente se desconectou da natureza. O ser humano, né, com essa capacidade pensante, né, diferente dos outros animais, ele se desconectou, né? Ele negou, né, inclusive, a sua natureza. E aí a gente começa a pensar, né, e dá espaço para esse vazio, esse incômodo que tantas vezes a gente vive de forma solitária. Não é mesmo, Divina? Às vezes, né, aparentemente a gente já tem tudo, mas a gente continua sentindo aquele vazio, aquele incômodo, e a gente não sabe de onde vem aquilo, né? A gente busca fazer tudo alinhado com o nosso propósito, né? Tem que ter sentido tudo. Eu não consigo fazer só por fazer, Carol. Eu me sinto muito mal, né? Me sinto inútil, né? Sinto que não tô fazendo, não tô produzindo, não tá alinhado. São dores que estão aqui, né? Que estão na alma, na minha psique feminina, né? A nossa alma feminina. A gente precisa olhar para isso, para essa nossa subjetividade. A gente negligencia, né, a nossa inteligência emocional. E a gente investe um monte em conhecimento, né, em carreira e tudo, e aí de repente vem uma frustração, vem algo que sai ali, né, do nosso planejamento, né, do nosso controle, que, né, a gente precisa desapegar desse controle, e aí de repente põe tudo a perder, né, de repente o vazio habita. Ou, né, aparentemente tá tudo bem, tá todo mundo vendo ali você bem-sucedida, você super bem, mas só você sabe, né, o deserto, o vazio que habita aí dentro. Então é sobre isso, é sobre olhar para essas águas, né, para esse sentir. Você, que quando era criança, né, era a manteiga derretida, era a empada que se desmanchava toda, né? Ai, todo mundo, não dá nem para falar contigo, você só chora, né? Sim, você é assim, né? E tá tudo bem, eu te entendo, tá? E Dionísio, né, ele te escolhe, não é à toa. É porque essa sua sensibilidade, ela tá hoje te paralisando. Por quê? Porque você não tem inteligência emocional, né? E aí você tá naquele lugar frágil, né, naquela criança, naquela empada de fato que se desmancha, né, e não consegue usar essa sensibilidade, né, a seu favor. A sua sensibilidade, sabe assim quando eu digo que a gente é convidado a sentir, a contemplar essa bebida, a trabalhar os sentidos? A sensibilidade é isso, né? Se a gente não desenvolve essa sensibilidade, a gente continua nesse lugar dessa criança ferida, né, frágil, que qualquer coisa, né, que só entra em relacionamento furado, que atrai, inclusive, perfis aí, tem, nossa, Carol, eu não sei o que é, eu atraio psicopatas, meu Deus, não sei. Por que será? Porque a gente, nessa nossa carência, né, nesse nosso desespero, nessa nossa fragilidade, a gente se sujeita a entrar, né, nesse tipo de relacionamento abusivo. Então, né, tem até que dar uma respirada, porque eu sei muito bem, né, do que eu tô falando, né, e não é à toa que eu tô partilhando isso aqui hoje com vocês, né. Eu acredito muito que a gente trabalha com algo que a gente precisa, né, para nossa cura pessoal, né, repetir diariamente pra gente, né. Então não é à toa que eu tô aqui hoje falando especificamente com você sobre esse assunto. Então, até a gente conseguir, né, um relacionamento feliz, maduro, estável, a gente precisa estar preparada para isso, tá? E aí eu tô falando de relacionamento, né, seja afetivo, né, um matrimônio, enfim, aquela família que você sonha, seja, né, os relacionamentos sociais ali, né, pessoas de fato que você quer estar num círculo bacana, né, pessoas que te inspiram, né, quer chegar nessas pessoas, não consegue, por que será? Porque a gente precisa passar uma caminhada antes, a gente precisa estar preparado, né, para depois poder colher, né? Somos cíclicas, lembre-se, né? Não adianta querer ir direto para a colheita sem passar, né, todos os outros ciclos. Então, através, né, do desenvolver, do amadurecimento da nossa sensibilidade, que a gente consegue isso. A sua sensibilidade, você tem que se orgulhar dela. Você sente sim, você é uma manteiga, sim, com orgulho. Essa sua sensibilidade é que vai fazer a diferença, é que o mundo está precisando,
tá? Nós estamos numa era, né, anestesiada. As pessoas já não têm mais empatia, elas fazem vista grossa. E é esse seu sentir que vai fazer a diferença no mundo. Mas você precisa trabalhar sua inteligência emocional. Você precisa sair desse lugar, né, ferido, para utilizar como a sua maior arma, a sua maior força, a sua maior potência, o seu sentir. Então, você vem comigo? Né? Esse é o meu convite através da psicoterapia. Né? Eu olho para você, eu te escuto, né? Eu te honro. Através do desenvolvimento da sua sensibilidade, dos seus sentidos, né? Acompanhado assim de uma taça de vinho, né? Porque é nisso que eu acredito. Eu acho que o vinho ele não vem à toa, né? Ele é esse nosso companheiro e ele ajuda a gente a amadurecer, né? Todos os nossos sentidos, inclusive a nossa razão, né? Ele traz à tona o que está no nosso inconsciente, o que a gente ainda não tem consciência, o vinho revela. Então esse é o meu convite. Se você se interessou por essa terapia diferenciada e única, né, que você só vai encontrar comigo, que eu gosto de chamar de divinoterapia, é a terapia através do vinho, você vai encontrar, né, a sua essência divina. Você que olha para o espelho, você nem olha para o espelho, você foge do espelho, porque você não gosta do que você vê. Sabe assim, aquela vitrine na rua, você passa na frente das lojas, se desvia o olhar, porque te reflete? Como que eu sei disso? Você não tá sozinha. Eu chego a ficar toda arrepiada. E é sobre isso, eu já tô emocionada. Você sente assim como eu. Essa terapia é pra ti. Você é divina, sim. Você é linda. Sabe essa luz que você enxerga em mim? Tá aí também. É a mesma luz. Você pode fazer... Ai, Carol, mas eu não tô em Bento Gonçalves. Poxa, eu queria ser atendida por ti, mas eu não tô aí. Eu faço online, né? Hoje a gente tem, né, essa facilidade, nessa bênção que é, né, a internet. E é um atendimento individual. Tá bom? Não negligencie mais a sua saúde. Nós somos um só ser integrado. Mente, coração e ação. O nosso físico, nossos sintomas físicos, né? Eles só gritam o que está aqui dentro, o que já passou, né? Primeiro a gente sente, a gente ignora, aí começa a ter os pensamentos ali, né? Tóxicos. E aí começa o quê? A refletir nas nossas ações, nos nossos comportamentos. Então vamos olhar para isso? Vem comigo, te espero.